Vamos lá então, pessoal. Bom, primeiramente, boa tarde. Agradecer, né, o tempo que vocês dedicaram aqui para a gente. Tanto eu, Augusto, quanto o Ian, a gente está aqui representando a mesa de Investment Solutions do Private. É um prazer sempre, né, poder fazer essas lives mensais com vocês e compartilhar um pouquinho o que a gente está vendo, tanto, né, do ponto de vista de mercado, local e internacional, mas também poder compartilhar com vocês quais são as nossas melhores ideias, né? Então, como a gente está posicionando os investidores, né, para surfar esses momentos que a gente passa ao longo do tempo, do ponto de vista, né, de alocação de investimentos, né, de construção de portfólio. Então, na próxima página aqui, a gente tem a agenda, né? Então, a gente inicia falando do cenário global, bastante coisa acontecendo, né? Então, ontem a gente teve reunião do FONC, teve, né, o pronunciamento do Jerome Powell. Hoje, né, aqui no local, a gente viu o conselho da Petrobras aprovando um novo dividendo. Então, acho que assim a agenda ela está bem interessante. Eu vou passar a palavra primeiramente aqui para o Ian, que vai fazer um apanhado do cenário global. Depois a gente fala aqui um pouquinho de Brasil especificamente. E por último, a gente passa algumas estratégias que a gente está vendo com bons olhos. Então, tá contigo, Ian. Perfeito, Augusto. Boa tarde, pessoal. Bom, é a primeira vez aqui que eu participo da live. Eu acabei de me juntar ao time de Investment Solutions, junto ao Augusto, ao próprio Tavares, que inclusive está no convite, porém teve um imprevisto aí e não pôde participar hoje, e ao Filizola. Sou economista de graduação, já atuei dentro do Votorantim, do Bradesco, passei 10 anos dentro do JP Morgan, fazendo gestão de investimentos, onde tive a oportunidade de trabalhar com todo o pessoal de Investment Solutions e agora novamente juntos. Bom, vamos dar início aqui à apresentação, então, falando de cenário global. O que tem acontecido, né? Essa é a primeira reunião desde o primeiro semestre, e foi um primeiro semestre de bastante destaque, negativo, infelizmente. A gente teve, ao longo do primeiro semestre, uma destruição de riqueza da ordem de 15 trilhões de dólares. E por que isso chama tanta atenção? Por que esse número é tão maior do que aconteceu em 2008? Porque dessa vez a gente teve uma crise que aconteceu não só no mercado de renda variável, como a gente pode ver aqui na queda do S&P, mas também no mercado de renda fixa, onde a gente vê essa barrinha vermelha aqui de um tamanho bem razoável. Por que essa diferença? Olhando para trás, né, esses gráficos eles trazem aqui os dados dos últimos 48 anos. Essa perda de riqueza de 15 trilhões foi a maior nesse período todo. E o que aconteceu? Quando a gente olha para trás, a maioria das crises foram de ordem deflacionária. O que isso quer dizer? A economia vinha num ritmo fraco, a bolsa caindo, e os bancos centrais atuavam de maneira a cortar os juros para incentivar a economia. Quando você tem um corte de juros, você tem um impacto positivo nos preços dos títulos de crédito. Dessa vez, foi uma crise inflacionária. Então, o que aconteceu? O Banco Central passou a elevar os juros, e quando você tem uma elevação na taxa, você tem um consequente decréscimo no preço dos títulos. Por isso, você tem esse impacto tão grande, tanto no mercado de renda fixa, como no mercado de renda variável. E isso não fica, embora esse slide aqui traga os dados de Estados Unidos, isso não ficou restrito aos Estados Unidos. Nesse próximo slide, a gente traz aqui como se comportaram as bolsas internacionais. A penúltima coluna, ela traz aqui o comportamento das bolsas no ano em moedas locais, já a última em dólares. Como a gente pode ver, as bolsas caíram de maneira drástica, em média de 10 a 20% nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Todos, em termos de moeda local, todos apresentaram queda. Então, foi um semestre, de fato, bastante complicado. Eu Olhando, posso, por desculpa, favor. voltando ali, Ian, acho que uma coisa muito interessante, né, é que a gente olha como que o Brasil se beneficiou, né, por ter uma bolsa tão focada em commodities, né, e em bancos, né, que são considerados ativos mais defensivos, mas quando a gente olha especificamente para commodities,
Tudo bem que numa janela um pouco mais recente teve um ajuste ali nos preços, né, do minério de ferro, no petróleo, eh, mas no ano, né, foram ativos que performaram super bem. Então, você vê que o Brasil, né, dentro desse bolsão, ele é um destaque positivo, né. Em termos dolarizados, é a única bolsa dessas principais, né, que a gente destaca nessa tela da Bloomberg, que está com um sinal positivo, né. Então, apesar da nossa bolsa em real estar muito próxima do zero a zero, em termos dolarizados a gente está positivo, né. Então, desculpa aí te interromper, mas eu acho que é um destaque super interessante, que eu acho que, traz uma atenção sobre a composição da bolsa brasileira, né. Mas vamos lá, no próximo slide, você ia falar um pouquinho, né, do comportamento dos juros, né. Perfeito. E Augusto, fique à vontade. Contribui sempre que quiser, transborde um pouco desse conhecimento aqui para a gente. Bom, Obrigado. aqui nesse slide, então, a gente, voltando a falar de renda fixa, né? Esse slide também traz uma janela de 40 anos e a gente pode observar que há uma tendência clara de queda na taxa do título de 10 anos do Tesouro Norte-Americano, que saiu lá de 16% ao ano no início dos anos 80 até ali próximo de zero ao longo de 2020, durante o período de pandemia. Agora, a gente tem uma dúvida bastante importante, que é, a gente entendeu que essa é a tendência, a gente está acostumado a navegar nesse ambiente de queda de taxas, né? Embora a gente tivesse altas e quedas, a tendência foi de baixa. E agora? Daqui para onde? É daqui para 4, é daqui para 3,5, é daqui para 2,5 ou 2,70, que é por volta de onde está hoje? Então, essa é uma discussão que está bastante em pauta, né? A inflação que começou muito por conta de oferta, de restrições de oferta na pandemia, agora você tem também um fator de demanda bastante aquecida, que é um problema para ser resolvido diante da inflação que a gente tem. E se Perfeito. a gente tem toda essa discussão de demanda, como que está a oferta, né? Por conta da oferta, do lado da oferta, a gente tem tido algumas notícias positivas. A primeira vem de commodities. A gente tem reparado aqui, e é um gráfico que a gente trouxe aqui desde meados de 2021, a gente percebe que houve sim ao longo do primeiro semestre uma alta bem relevante nas commodities, de uma maneira geral, e agora a gente nota um arrefecimento do preço das commodities. E isso nos grãos, café, milho, trigo, a gente vê também no petróleo, que chegou a beliscar seus $130 por volta de março, e agora já retornou para o patamar ali de 105. A gente também vê em materiais usados para construção, minério de ferro, o próprio cobre, que é um indicador muito utilizado de maneira antecedente para prever crescimento ou decrescimento na economia. Então, commodities começam a mostrar esse arrefecimento, o que é positivo, considerando que houve inicialmente um choque de oferta. Um outro ponto que faz a gente pensar que o lado da oferta pode estar melhorando é a questão dos semicondutores, que todo mundo acabou ficando de olho nesse ponto, né? A gente percebe aqui nesse gráfico, a leitura dos dados que a gente faz, é que os estoques estão sendo repostos, né? E semicondutores é um dos itens mais negociados globalmente falando. É usado no celular, no computador, no carro, em basicamente tudo eletrônico que a gente usa. Então, também um outro ponto aqui positivo que mostra mais um arrefecimento na questão do choque da oferta. Por fim, mais um ponto aqui que a gente trouxe, que é a questão de frete. A gente via, antes da pandemia, que um cargueiro levava de 50 a 60 dias para sair da China e chegar até Estados Unidos ou Europa. Ao longo do primeiro semestre, também muito por conta das políticas de lockdown adotadas pela China, super restritivas, esse prazo chegou a 120 dias, o dobro do que a gente tinha inicialmente. Agora, a gente está num patamar melhor, por volta de 90 dias, ainda muito aquém do que foi, porém melhor do que a gente viu recentemente. Se do lado da oferta a gente tem todas essas notícias boas, como que está o lado da demanda? E é aí que a gente tem um problema. A gente vê, aqui a gente trouxe alguns gráficos do mercado de trabalho norte-americano, que o mercado de trabalho permanece super aquecido. O desemprego lá permanece por volta de 3,6%, que é muito, muito baixo,
e não dá muita margem de manobra para você aliviar o aquecimento da economia. Então, não só as pessoas estão empregadas, mas elas estão recebendo dinheiro, os salários têm aumentado, e a gente teve também todas as políticas estimulativas de renda que atuaram fomentando a renda das famílias. Então, esse é o dilema que os governos hoje vivem. Como o Augusto bem mencionou, tem sido pauta. Ontem a gente teve a reunião do FONC, a divulgação de um aumento de 0,75, elevando a taxa para 2,25, a 2,5. A gente, na semana passada, teve o BCE, Banco Central Europeu, elevando a taxa em 0,5, acima do esperado, que era de 0,25. Então, a gente acabou de vez aquele papo de que a inflação era transitória, a inflação está aqui. Embora a gente tenha essas condições de oferta melhorando, a gente tem uma demanda superaquecida e os bancos centrais precisam atuar de maneira tempestiva para corrigir essa situação. E, por fim, aqui, embora a gente não tenha colocado nenhum slide, vale mencionar a questão geopolítica, que também tem sido destaque. A gente tem todo aquele problema entre Rússia, Ucrânia, a questão do gasoduto Nord Stream, que foi fechado para manutenção por 10 dias, voltou aquém do que era antes. A gente tem ainda muito rumor, muita especulação, muita ameaça, pouca coisa concreta. Então, é um ponto aqui que a gente não colocou em nenhum slide, mas com certeza fica de olho. Augusto, algum ponto adicional aqui sobre o internacional que você queira trazer? Eu acho que você passou muito bem, né, acho que, assim, por parte da oferta, né, a gente tem vários indicadores que sinalizam, uma inflação um pouco menor, né, quando a gente olha numa janela prospectiva, mas no lado da demanda, essa demanda ainda está muito forte. E daí a gente olha, né, alguns dirigentes, né, algumas, figuras-chave, do âmbito econômico, né, nos Estados Unidos, tratando uma possível recessão, não somente como possível, mas talvez como necessária, para dar uma desacelerada, né, nesse fator demanda, né, para que a inflação por lá, né, que está super alta, né, um acumulado aí próximo de 9%, consiga se estabilizar em patamares mais saudáveis e mais baixos, né. Então, eu acho que ontem, né, quando a gente fala do discurso, do Powell, ele acho que ele entregou exatamente o que o mercado estava esperando, né, essa é a realidade. Então, quando a gente pegava as probabilidades de subida de juros para a reunião, né, que ocorreu ontem, eh, pré-reunião, elas estavam até próximas de 1%, né, então alguns players de mercado atribuindo uma probabilidade de aumento maior do que esse 0,75 que foi dado. E para a próxima reunião, alguns players de mercado trabalhando com a hipótese de vir 0,75. E agora que foi dado 0,75 e veio um discurso, lido como dovish, né, pelo mercado, ou seja, com um viés, mais ameno, o mercado ele começa a trabalhar com uma hipótese de um aumento de juros para a próxima reunião um pouco menor. Se eu não estou enganado, acho que até a gente colocou um slide sobre isso, mas acho que você tratou super bem aqui tudo que foi exposto, Ian. Perfeito. Só a gente recebeu aqui um questionamento a respeito das commodities, porque elas têm caído. De uma maneira bem geral, por conta do arrefecimento da economia. Lógico que a gente tem uma história diferente para cada commodity, mas hoje mesmo, por exemplo, saiu o resultado de crescimento norte-americano, veio aquém do esperado, mostrou até uma recessão técnica. Então, a Uhum, gente vê a atividade econômica cedendo um pouquinho, e nisso você pode ter um impacto bastante considerável na demanda por commodities, tanto no petróleo como no cobre, que eu citei anteriormente, que é um indicativo para a construção de cabos de eletricidade ou até mesmo de dutos. uhum, perfeito. Passando aqui para cenário de Brasil, então. Show. Então vamos lá. Para Brasil, acho que a gente já pode ir para o próximo slide. Tá travado. Perfeito. Então, para Brasil, acho que a gente não tem, um
um cenário tão diferente do que é o global em alguns aspectos, né? Eh, mas eu acho que a gente, viu ao longo do ano muitas projeções de PIB serem revisadas, sendo revisadas para cima, né. Então, quando a gente pega aqui, né, PIB do Brasil, trimestre contra trimestre, a gente está vendo, né, que saiu do segundo trimestre de 2021, de uma queda para aumentos graduais, tá. A gente deve finalizar o ano, com um PIB positivo, mesmo dessa ordem aí de 1%, 2%, depende da expectativa de cada uma das casas. Taxa de desemprego aqui também vem caindo, né, é lógico que muito se questiona a respeito da qualidade desse emprego, qual que é, né, a disponibilidade de renda que está sendo gerada para essas famílias que estão sendo inseridas, né, no mercado de trabalho, mas não dá para negar que é melhor estar empregado do que não estar recebendo nada, né. E além desse desemprego, decrescente, né, chegando aí próximo dos 10%, a gente tem visto o governo bem ativo, com programas de distribuição de renda, né. Então, R$ 200 a mais, né, no bolso, de uma parcela importante, né, das famílias, tem um impacto, né, na circulação econômica, né, no consumo muito grande, né. Então, o consumo, ele tem sim ajudado a puxar, né, esse PIB para cima. No próximo slide, a gente mostra um pouquinho aqui da inflação, né. E a inflação aqui também, em patamares super altos, mas a gente viu, né, o IPCA 15 sendo publicado, na semana passada, com um número printado abaixo, né, do que o mercado estava esperando. A gente deve ter uma inflação, para o mês de julho fechado decrescente, né, então um número negativo. A nossa projeção aqui da casa de uma queda de 0,82%, e o próximo mês ainda com uma inflação pequena, tá. Então quando a gente olha para o número de agosto, a nossa expectativa interna é de 0,10. Então o que que tem ajudado, né, essa inflação a se acomodar em patamares mais baixos? A queda nas commodities, né, então sem dúvidas a gente já tratou disso lá atrás, mas o petróleo caindo, o minério de ferro caindo, isso tem impacto, né, na construção civil, né, nos índices de inflação da construção civil. O combustível é um fator super importante, né, para a gente conseguir ver essa inflação mais baixa. E a gente viu o barril de petróleo caindo de níveis próximos de $125 para níveis atuais de $100. E além disso, algumas canetadas do governo, né, para tirar essa pressão, né, sobre os combustíveis. Então, diminuindo alguns impostos para que a gasolina chegasse, na bomba, né, e daí tanto a gasolina quanto o diesel, né, que aí seria até o combustível mais utilizado, para ser, né, mais direto ali na inflação por conta do transporte, para levar alimentos, né, e demais bens para casa do consumidor, mas foi uma queda importante, né. Então, acho que assim, a gente tem no ponto positivo, né, mais renda para as famílias, né, abdicação de receita do governo para controlar, né, o preço do combustível nas bombas ou da energia elétrica ou, né, de serviços de telecomunicação. Isso fez o PIB cair, mas a gente tem todo, né, o contraponto disso, que é o fator fiscal, né, que a gente vai é uma conta que a gente vai ter que, eh, prestar atenção quando a gente olha uma janela mais longa, tá. Acho que no próximo slide, Ian, a gente até toca nesse assunto, né, então, em percentual do PIB, né, o quanto que foram esses impactos, né, em termos de dívida PIB. Então, a gente está com uma dívida PIB atualmente rodando próximo de 82%. E dado que a gente está aumentando, né, os programas de distribuição de renda, a gente reduziu o IPI,
né? A gente reduziu outros impostos, a gente teve aumentos salariais. Então, tudo isso teve um impacto de 213 bilhões, né, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gastos, e a trajetória disso para o longo prazo é um pouco preocupante, né? Então, a gente está vendo o Brasil se endividando e a gente está chegando próximo às eleições e a gente, assim, acredita, né, que o cenário mesmo é bem desafiador, né, porque a gente tem diversos candidatos, mas poucos discursos, né, visando mesmo um equilíbrio fiscal de longo prazo. Então, no próximo slide, a gente mostra como que o mercado está vendo todas essas ações do governo e como que os títulos, né, pré-fixados estão sendo precificados visando, né, o que pode acontecer no futuro, né? Então, a gente viu as taxas de juros, né, pré-fixadas saírem de patamares ali próximo de 12% e atualmente, né, quando a gente pega os juros para 2025, 2026, 2030, estão próximo de 13, 13,25. Então, assim, é muito prêmio no longo prazo e é um dinheiro caro, né, assim, tanto para o governo, tanto para o tomador né, de dinheiro para a economia real. Então, é um juro que impede a nossa economia de crescer, né? Então, assim, é realmente preocupante, mas se as coisas forem feitas da maneira correta, a gente olha esse cenário 1, né, que é o cenário onde as taxas de juros elas se acomodam a patamares mais baixos, né? Então, esse gráfico, ele exemplifica um pouco, se você puder voltar um slide, Ian, o gráfico da direita, onde a gente tem, né, a trajetória da dívida PIB e os caminhos que ela pode seguir, né? Então, uma dívida PIB mais próxima aí de 95, 98%, ou se acomodando mais próximo de 90, 85, né? Então, é basicamente o governo gastando mais e sem perspectiva de arrumar a casa, ou o governo com algum plano, né, de redução de alavancagem, né? Então, é um pouquinho do que o gráfico subsequente mostra. Não sei se Exatamente. E um dos pontos, inclusive, é esse aumento de R$ 200 que o Augusto comentou. Embora inicialmente ele tenha sido aprovado em decorrência de uma declaração de estado de emergência no país, caindo fora do teto de gastos, para o ano que vem, os principais candidatos, a princípio, indicam a manutenção desse novo patamar de auxílio. Porém, esse novo patamar está fora do orçamento, então vai ser necessário um novo reajuste orçamentário para manter essa bola novamente no chão. perfeito. Acho que a gente já pode passar um. E criado, né, todo esse contexto, a gente traz algumas alternativas, né, de investimento. E daí a gente falou aqui do pré-fixado e de como as taxas elas estão, né, no mercado, sendo precificadas no mercado atual. A gente tem se aproveitado também desse juro real longo e começado a montar uma posição nele, né, apesar de entender os desafios que a gente possui pela frente. É um juro real muito atrativo, né, até quando a gente compara com pares globais aí do Brasil. A gente traz também uma emissão de renda fixa, que é um CRI, né, um título isento, emitido pela MRV, né, que é uma empresa de construção civil. E daí a gente pontua ali como diversificação duas estratégias, uma em Petro, né, que é uma empresa que está muito em voga no mercado, e uma oportunidade de ativo ilíquido, que é um fundo de infraestrutura, o qual as reservas se encerram amanhã. Então, se você quiser começar, Ian, pelo pré-fixado, daí a gente vai batendo esse papo. Perfeito. Então,
Como que foi essa caminhada, né? Como que a gente chegou aos patamares atuais de juros? Hoje a Selic está em 13,25, é esperado que a gente bata ali 13,75 na próxima reunião, que é a primeira semana de agosto. A gente pode observar que bateu 2 ali entre 2020 e o primeiro trimestre de 2021, e desde então teve uma subida bastante rápida, bastante intensa. E o Copom subiu juros em todas as reuniões. A gente largou na frente nesse ponto, né? E Perfeito. esse slide mostra para a gente como a gente chegou até aqui. E agora, olhando adiante, quais as expectativas, né? Como eu comentei, é esperado um novo aumento de 0,50 na próxima reunião, levando a Selic para 13,75, e um aumento residual de mais 25, a quem espera um pouquinho mais de juros, terminando o ciclo de alta entre 14 e um pouquinho acima disso. Os juros, a expectativa é que sejam mantidos nesses níveis até o primeiro semestre, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, aí sim passa-se a esperar uma redução dos juros, porém, eles encerrariam o ano de 2023 ainda num patamar bastante elevado, por volta de 12,5%. E aqui começa a ter uma diferença de o que está precificado no mercado versus o que a gente acha, que é exatamente o ponto que o Augusto falou sobre existir um prêmio de risco. Aqui estão as projeções do nosso time de economia, e o número que eu quero apontar aqui para vocês é essa projeção para a Selic no ano que vem, saindo de 13,75 para 9,25, diferente do que espera o mercado por volta de 12,5. E ali também tem a questão de a gente achar que esse ciclo se encerra agora na próxima reunião, né? O Caio Megali, seu time, né, que é o economista-chefe aqui da XP, ele espera 0,5%, né, na reunião da próxima semana, e que esse nível seja mantido até o segundo semestre de 2023, e daí sim o Banco Central teria espaço para começar a cortar juros, né, e pensar em estimular a economia, encerrando o ano em 9,25. E no slide anterior a gente via mais aumentos, né? A gente via meio, depois 0,25, depois 0,15, né? Quando a gente olha, né, para frente, o juro terminando acima aí de 10%, né, um número de 2 dígitos. Então, quando a gente faz essa comparação, né, se a gente estiver certo e se a gente começar a se posicionar agora, né, em ativos pré-fixados, a gente vai ganhar mais dinheiro, né, do que o mercado está mostrando aí nessa curva. Perfeito. E a gente sabe que fazer projeção é uma tarefa extremamente árdua e dinâmica, porque isso é impactado não só pelas variáveis locais, mas pelas variáveis globais também, e o mundo está em constante mudança, a cada momento sai uma notícia que muda toda a regra do jogo. Passando aqui adiante, como que a curva de juros se comportou desde os vencimentos mais curtos aqui em 2022, 2023, até os vencimentos mais longos em 2035. Isso desde a virada do ano para cá. Então, a gente começa aqui pela linha laranja, onde a gente vê que na virada do ano esperava-se que os juros bateriam ali próximo de 12% e depois seriam mantidos um pouco abaixo de 11%. A gente, ao longo desse primeiro semestre, teve toda essa elevação até chegar na linha verde. Tá? Durante o mês de julho, ela até flertou um pouquinho acima, agora nos últimos dias voltou um pouquinho, mas ainda é um bom indicativo dos patamares atuais de onde a gente está. E quando a gente olha para essas curvas de longo prazo, por volta de 13%, é muita taxa, como o Augusto falou. A gente sabe que a meta de longo prazo para a inflação do Banco Central é por volta de 3%, um pouco acima disso. Se a gente considerar que essa é a meta, a diferença desses 3 para os 13, a gente está falando de um juro real de aproximadamente 9, 10%. É coisa pra caramba. Ok, que não seja 3 a nossa inflação de longo prazo, que seja 5. Ainda assim, a gente está falando de um juro real de 8%. É muito restritivo. Dadas as condições de renda e emprego que a gente tem, que, embora estejam melhorando, ainda estão aquém e, de certa maneira, são insustentáveis no longo prazo, a gente vê que essa taxa
tão restritiva também é insustentável no longo prazo. Portanto, sim, a gente vê uma tendência de longo prazo de queda dessa taxa. Como o Augusto falou, a gente está num cenário de cautela, pode ser que essa taxa ainda oscile, ainda suba um pouco mais, mas a tendência de longo prazo é que caia. E a gente fez uma simulação aqui, né? Esse é um gráfico que a gente trouxe na reunião passada, inclusive, mas é um exercício interessante, porque a gente não consegue, a gente ainda está num momento de alta de juros, e a gente não consegue prever exatamente a partir de que dia os juros irão cair. Então, foi feito um exercício aqui pelo time de investimentos, baseado nos dados de 2016, onde eles simulavam um portfólio que foi mantido em caixa ao longo do tempo, que é esse portfólio, essa linha azul, seria basicamente o CDI, e alocações em pré-fixadas ao longo de um período de tempo, desde um ano antes do primeiro corte até a alocação exatamente no dia que houve o primeiro corte. A linha laranja, que é o portfólio que fez essa alocação pré-fixada um ano antes, ela aqui mostra um benefício. Então, é um gráfico que fortalece aquela ideia de, olha, a gente tem certeza adiante, a gente não sabe a partir de quando os juros vão cair, mas vale a pena começar essa alocação. E a gente não está falando aqui para pisar no fundo e transferir, migrar todo o seu portfólio para pré-fixado, não, apenas uma ideia aqui que se você não tem uma posição pré-fixada na sua carteira atualmente, é um assunto que vale levar para o assessor, é um assunto a ser discutido. E como fazer essa alocação pré-fixada? É possível você migrar uma posição de caixa e investir num ativo pré-fixado, seja uma emissão bancária, por exemplo, ou também é possível, que a gente mostra aqui, você fazer um swap de uma operação já existente, que você já tem em carteira, uma debênture atrelada ao IPCA, por exemplo, e você pré-fixar isso. Essa também foi uma ideia que a gente trouxe na reunião passada e a gente reforça aqui, dado um nível extremamente atrativo de taxas que a gente tem visto no pré-fixado. E daí, não só no pré-fixado, mas já linkando com a segunda ideia, as NTNBs. Quando a gente olha aqui o que as NTNBs, ao longo, com diferentes vencimentos, pagavam um ano atrás, que é essa linha preta, versus o que elas pagam hoje, que seria a linha amarela, a gente teve um acréscimo relevante de taxa. Isso quer dizer que em julho 21, as NTNBs, a 2030, por exemplo, pagava IPCA mais 4. Hoje ela está pagando IPCA mais 6,1. Ver essa curva toda acima de, por volta de 6%, é uma oportunidade também a ser aproveitada. A gente tem visto muita volatilidade, e a gente sabe que com volatilidade vem boas oportunidades. Aqui a gente traz alguns exemplos, alguns vencimentos e como eles se comportaram. A gente trouxe alguns papéis, 26, 28, 35 e 50, e todos se comportaram de uma maneira semelhante. Mas passando aqui brevemente, a gente vê que é a maior taxa nos últimos 5 anos. A gente vê que ao longo ali da pandemia, entre 20 e 21, bateram as mínimas por volta de 2 a 3%. Aqui no caso da 26, bateu 2, está lá em 6, aqui no caso da NTNB com vencimento 2028, também ali chegou a bater por volta de 3%, um pouco abaixo, hoje acima de 6. Aí pegando os vencimentos mais longos, NTNB com vencimento em 35, beliscou 3% durante a pandemia, agora também 6%, e por fim, a NTNB 50, aqui, pô, mesma história das demais. Estamos no momento máximo nos últimos 5 anos, teve um mínimo lá durante a pandemia e agora está numa taxa extremamente interessante. E a gente ok, a gente está nesse patamar super legal, acima de 6%. É o máximo que vai bater? Não pode piorar? Pode sim piorar. Como a gente vem comentando, o cenário é de cautela. Adiante, a gente tem toda uma discussão política que pode causar uma oscilação de preços, especialmente nesses ativos com vencimento mais longo. Porém, novamente, a gente olha esses papéis com bons olhos, alocando, não fazendo posições drásticas, mas sim tomando proveito dessa possibilidade de você alongar os vencimentos, tirando o risco de reinvestimento por um prazo mais longo. E essa simulação a gente trouxe justamente com o intuito de responder a pergunta: e se der errado, qual o impacto na minha carteira?
Então, a gente tem aqui algumas premissas, né? NTNB 2050, com um cupom indicativo de 6% e uma inflação implícita de longo prazo de 6,5%, que é mais ou menos as condições atuais de mercado hoje. O nosso ponto de partida é essa linha central, de 0% aqui na primeira coluna. Isso quer dizer que, se o ativo que você comprou hoje, negociado a IPCA mais 6%, permanecer nessa taxa, ao longo do primeiro ano é esperado um retorno de 12,9%. Se esse ativo que você comprou, a IPCA mais 6, tiver uma piora na taxa, ou seja, essa taxa subir, e você tiver um decréscimo do preço, aquele ponto inicial que eu trouxe, a gente pode vir aqui, por exemplo, era 6, passou a ser 6,5. O seu portfólio ele não vai render como se o título tivesse permanecido estável. Ainda assim, a gente está falando de um bom resultado, e quando a gente olha no longo prazo, a gente está falando de ótimos resultados. Ok, Posso fazer isso um aqui, adendo, por Ian? favor. Ali no 0 a 0, né, quando não tem variação de taxa, quando a gente estende esse horizonte para 6 anos, a gente já está falando de dobrar o capital, né, e dobrar o capital na menor alíquota possível para um título de renda fixa, emitido pelo governo, né, porque é um título que tem, segue a tabela regressiva de R, né. Então, assim, esse é o poder, né, do juro composto, né. E além disso, tem essa questão que o Ian está falando de abertura e fechamento de taxa, né. Ele explicou primeiro ali a parte de abertura de taxa, né, então a marcação ao mercado desse título vai contra, né, o investidor, mas quando a gente fala de um fechamento de taxa, ou seja, o cliente ele comprou o título mais barato do que ele vai estar num segundo momento, né, e daí ele tem um ganho de capital, né, que pode ser realizado no meio do caminho, né. Então, desculpa interromper, mas eu acho legal, assim, mostrar, estender esse 6% de cupom com uma inflação implícita de 6,5 para um horizonte maior, porque é realmente muito retorno, né. Perfeito. E embora eu faça questão aqui, fazer o disclaimer, né, de que esse cenário é possível sim, a nossa expectativa novamente é que no médio prazo essas taxas cedam. E daí quando a gente começa a olhar os números aqui para cima, a gente vê que em 6 anos, por exemplo, que foi o exercício que o Augusto fez, onde a gente tem aqui o capital sendo dobrado, a gente melhora essas condições. Então, a gente vê sim com bons olhos essa oportunidade. E adicionalmente, acho que o último slide desse ponto de NTNBs é também um exercício onde a gente tem nesse gráfico aqui as zonas meio azuis, cinzas, a gente tem os períodos em que os títulos, as NTNBs, pagavam IPCA mais 5,5 ou uma taxa superior. As linhas amarelas representam a performance das NTNBs longas, com vencimento mais longos, 24 meses à frente. E a linha azul escura representa os vencimentos das NTNBs mais curtas, também nesse período de 24 meses à frente. Como a gente pode ver, foi benéfico você adicionar um pouquinho o risco, alongando o prazo de vencimento das NTNBs, dado que você teve nessa simulação, né, olhando para trás, você teve um retorno médio de, investindo nos papéis mais longos, um retorno de 180% do CDI, versus um retorno de 130% do CDI nos vencimentos mais curtos. E aqui, dando sequência na apresentação, até para a gente ser consciente do tempo e não estourar, Augusto, você quer falar um pouquinho de MRV, essa oportunidade da gente também jogar em inflação, mas via crédito privado? Perfeito. Então, pessoal, bem alinhado, né, com esse discurso das NTNBs, né, a gente está participando aqui, da oferta de um CRI da MRV. O CRI ele é um título isento, é válido ressaltar isso. E daí, falando um pouquinho aqui da empresa, acho que a gente pode passar. A MRV, ela é uma empresa listada, né, que nasceu ali em 1979. Em 2007, ela é listada e ela começa a ganhar tração, né, então penetração geográfica. Mais recentemente, eles, abrem uma divisão logística que depois, tem o spin-off na ação, né, e ela é negociada de maneira independente.
e mais recentemente ainda, eles criam operações de incorporação visando o aluguel, né, e depois a venda desses ativos já com esses contratos de aluguel, e também operação no exterior, né. Então, atualmente a MRV ela tem, uma operação, de incorporação nos Estados Unidos, né, mas com uma capacidade muito grande, de crescer no mercado, né. Eles têm, lançado muita coisa, na Flórida, né. Então, existem outros estados ali que poderiam ser, elegíveis, né, para que eles, começassem a atuar. Então aqui um pouquinho, né, da evolução das vendas líquidas, né, e a gente olha, o ano de 2021 fechado, com um número ali da ordem de 8 bilhões de reais, tá. No próximo slide, a gente fala aqui o que que é esperado em termos de, VGV, né, que é o valor de vendas, por divisão, né, então, divisão do programa Casa Verde Amarela, né, que seria um programa incentivado pelo governo. Aqui para o lado direito, são essas empresas que têm esse propósito de incorporação, para aluguel, né, e depois venda desses ativos quando esses contratos eles já atingem, próximo aí à totalidade de ocupação dos empreendimentos. No próximo slide, a gente volta aqui na questão das vendas líquidas, né, então chegando a esse número aí de 8,1 bilhões no ano fechado de 2021, e um crescimento quando a gente pega o ano de 2022, fechado no primeiro trimestre e olhando 12 meses para trás, né. E como seria a quebra, né, desse pagamento, né, dos clientes da MRV. Então, como eles fazem o financiamento desses imóveis, né. No próximo slide, a gente mostra como que funciona, o fluxo de caixa da companhia, né, então você vê que tem um tempo desde o período da compra do terreno, né, e daí eles levam aí quase, 3 anos para eles lançarem o empreendimento, daí começam a vender os, né, os apartamentos na planta, daí tem o início das obras, e daí eles começam a tornar esse fluxo de caixa positivo, né. Então aqui é um pouquinho de como que eles fazem a gestão. O interessante é que a MRV ela tem, um número, né, de terrenos muito grande já dentro do seu balanço, então isso mitiga bastante, o fato deles terem que pagar algum prêmio, né, em regiões que estão mais saturadas, né, porque com escassez de terreno para levantar um prédio, é natural que o preço desse terreno ele valorize, mas eles fizeram muitas aquisições lá atrás, então são terrenos que podem, ser bons lançamentos numa janela olhando para frente, tá. No próximo slide, a gente olha um pouquinho das, né, das unidades que eles já colocaram de pé, e a evolução disso, né, lá atrás, perto, né, da inauguração ali da MRV até o seu IPO, eles faziam, lançamentos aí próximo de 5.000 unidades, hoje em dia é um número mais próximo de 40. É uma empresa que ela tem o cronograma da sua dívida, dos seus passivos, bem pulverizado ao longo do tempo, e quando você pega a razão dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, você vê que eles estão numa situação bastante confortável, né, uma razão próxima de 50%, e eles possuem em caixa um número aí próximo de 2,4 bilhões, tá, isso fechamento de março. E daqui a gente tem os parâmetros, dessa emissão, é uma emissão que tem 2 séries, uma série de 8 anos e uma série de 10 anos. A série de 8 anos, né, mais curta, tem como prazo médio 5,75 anos, e a mais longa 7 anos de prazo médio. A taxa teto NTN-B 2030, para a série mais curta, com um acréscimo de 0,70% de prêmio de crédito, isso taxa teto. É uma emissão, que, vai vir, né, com um rating AAA, né,
e é uma emissão que tem como volume 550 milhões, podendo ter um lote adicional de 20% dessa oferta. As reservas elas começaram agora, né? Então o cliente ele vai ter até o dia 19 de agosto para garantir a reserva nessa emissão. A gente tem visto as emissões saírem muito próximas às taxas tetos, né? Então, quando a gente pega NTN-B 2030 mais 70 bips, isso significa algo próximo de IPCA, mais 6,90 aproximadamente, tá? E a taxa teto para a segunda série de 10 anos, algo próximo aí de 7%, 7,05%. Acho que sobre MRV era isso. Aqui a gente trouxe também uma operação em Petrobras, né? Petrobras anunciou hoje um dividendo adicional que vai ser quebrado em 2 tranches, em agosto e em setembro. É um dividendo muito grande, da ordem de 75 bilhões de reais, o que daria algo próximo aí de R$ 6,60 por ação. E daí a gente trouxe essa estratégia que faz bastante sentido, principalmente para os investidores que possuem Petrobras na carteira, tá? O que a gente poderia fazer, né? Aqui a gente mostra um pouquinho de como está a precificação do Ibovespa, é algo que a gente tem batido na tecla, né? O Ibovespa está com um desconto relevante em termos de preço-lucro versus o seu histórico, e daí quando a gente tira, né, alguns pesos grandes aí do Ibovespa, esse desconto ele vai diminuindo, o que significa que os maiores descontos estão nas empresas realmente que têm um peso maior, como Petro e Vale. No próximo slide, Ian, falando mais da estratégia, aqui a gente fala do último dividendo, né? Mas ela acaba de anunciar um novo dividendo. Então, aqui quando a gente vai para a estratégia, o que a gente pensou, né? Bom, o cliente ele está recebendo um dividendo que é da ordem aí de 8%, tá? De dividend yield. Por que não gastar 5% desses 8 para comprar um direito de comprar Petrobras nos níveis atuais e participar da alta de até 20% do ativo até dia 13 de janeiro de 2023, tá? Então, uma estratégia que tem aí um pouquinho mais de 5 meses. E o que acontece, né, com a aquisição dessa estrutura? Tudo que o papel subir, o cliente ele passa a ter o ganho dobrado, dado que ele vai participar da valorização do papel que ele já detém, além de participar da valorização dessa call, desse direito de compra, a partir do nível atual, até 20% de apreciação. E, Augusto, o que acontece se bater esses 20% de apreciação? O que o cliente pagou de prêmio para deter esse direito de compra é devolvido para o cliente. Então, na verdade, o pior cenário aqui é, obviamente, o papel cair, porque esse direito de compra ele não vai valer nada e, portanto, o cliente vai perder esses 5% que ele investiu para comprar esse direito. E no cenário ruim para cima também, né, que extrapolou os 20% de alta, o cliente ele recebe de volta esse prêmio que ele pagou. Então, na verdade, o cenário ruim nessa hipótese altista é o cliente deixar na mesa o custo de oportunidade sobre esses 5% que ele pagou de prêmio para adquirir esse direito de compra. Então, assim, é uma maneira de você trazer um ganho alavancado, né, para o investidor que já possui a posição. Então, no melhor cenário aqui que a gente está desenhando, o cliente ele vai ganhar 40%, porque ele está participando da alta com seu ativo objeto em 20%, e a sua call valorizou mais 20%. Extrapolou os 20%, o cliente recebe de volta o prêmio pago sem a correção do CDI, então ele deixou na mesa o CDI do período, e se a ação começar a cair, daí o cliente ele perde esses 5% que foi investido. Então, uma estratégia que, na nossa opinião, precificou super bem, tá? Acho que está fazendo bastante sentido, principalmente para os clientes que já possuem Petrobras e sabendo, né, que o cliente ele vai receber esse dividendo no final de agosto e também uma outra tranche em setembro.